Pessoal, desculpem aí, mas as conexões, não sei o que está acontecendo. Talvez nesse horário tem muito pessoal fazendo esse trabalho. Nós já vamos retornar novamente. Vão passando as perguntas aí que a gente já vai abrir um espaço para responder a todos vocês, hein? Aqui. Então, pessoal, é muito importante nós estarmos aí na presença de um profissional da área médica que faz parte da nossa equipe já há mais de 5 anos. Então, vamos dar uma espiada aqui, se conseguimos achá-lo. Está um pouquinho parado isso aqui, pessoal. Opa, aqui. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por esse momento maravilhoso aí. Eu sei que está todo mundo com essa correria. Olá? Olá, doutor Manuel. Voltou o som agora, estou te ouvindo bem. Opa, perfeito. Doutor Manuel, a pergunta que tinha ficado anteriormente é sobre a sua experiência na área clínica, na área médica. Eu tenho recomendado que o pessoal peça, mesmo sendo terapeutas, mesmo sendo profissionais da área de saúde, que peçam para que os pacientes peçam para seus médicos ou os médicos de convênio que façam principalmente a ultrassom abdominal total, para que dê uma garantia maior do estado da situação que mesmo o cliente com alguns sintomas, ele muitas vezes nem vem a perceber. Esteatose hepática, a parte da gordura, a parte das litíases biliares e renais, porque após o programa de limpeza, a pessoa começa a se sentir tão bem e muitas vezes ela começa... Eu tive casos de pessoas que chegaram a perder 15 quilos de toxinas em 7 dias. Isso foi muito assustador. Como tem algumas pessoas que perdem 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos de eliminação. Aí a gente sabe que nesse período da desintoxicação, a gente tem a água, a gente tem toda uma desidratação, muitas pessoas até sentem-se um pouquinho mais inchadas. Então, pessoal, hoje essa reunião que nós estamos aqui é para tirar, de fato, todas as dúvidas. Coloca a experiência que você tem aí com o CRIA, a experiência que você tem com desintoxicação, que você tem com os pacientes, e vamos discutir em grupo aqui para sairmos daqui satisfeitos e com respostas para aquilo que, de fato, é real no nosso dia a dia. Não é isso, doutor Manuel? Sem dúvida. Então, e aproveitando sempre esse momento que nós estamos, então, falar para as pessoas que o importante, que vai nos garantir a vida, a sobrevivência perante todas essas epidemias, é o estado imunológico. E o primeiro passo de um bom estado imunológico é um organismo limpo, desintoxicado. A gente pega muito aquele exemplo do ambiente, né, do ambiente sujo. Por exemplo, um lago sujo, você não vai ter peixes saudáveis. Um aquário sujo, você não vai ter peixes saudáveis. E esse líquido do aquário seria comparado com o líquido em volta das nossas células, que é a matriz extracelular. Então, essa matriz extracelular suja, nós não vamos, vai estar acidificada, nós não vamos ter uma boa saúde. Então, o primeiro passo, de todas as maneiras, está dentro dos princípios da medicina integrativa. Remover toxinas, depois nós vamos entrar com a reposição de nutrientes, reparar os danos do organismo, recuperar a flora intestinal e depois fazer todo um reequilíbrio orgânico. Eu costumo sempre seguir esses passos que acho fundamentais. Então, inclusive amanhã, nós vamos ter uma live, um bate-papo com a doutora Mariana, uma nutricionista funcional. Nós vamos falar de alimentos, né, e para potencializar o estado imunológico. Então, hoje nós estamos falando da limpeza, da desintoxicação. Amanhã nós vamos estar falando de alimentos para melhorar a imunidade, potencializar. Então, vai ter esse assunto amanhã às 19 horas. E na sexta-feira, às 19 horas, nós vamos estar falando. A Mariana Parente, ela participou do nosso livro, é a nutricionista que escreveu lá uma parte, é uma coautora do nosso livro. Na sexta-feira, com Leandro Rocha, que escreveu um capítulo do livro sobre os efeitos da poluição eletromagnética, como as pessoas estão muito em casa, estão paradas em casa na televisão, no computador, no celular, vamos aprender a lidar com isso também. E o Leandro é um especialista em biofísica, em engenharia de materiais e nanociências. Então, nós vamos ter essas lives seguidas, aproveitando esses dias de quarentena, para aprofundarmos nesse assunto.
e tirar esse medo das pessoas. Cautela, sim. Medo, pânico, não. E ainda, na próxima semana, na segunda-feira, nós vamos ter uma live com um economista falando sobre os efeitos desse pânico da economia, o impacto disso aí no estresse, gerando estresse e queda da imunidade também, que é um outro fator, é lidar com o estresse. O estresse econômico está sendo muito grande, o medo, o pavor, nós temos que trabalhar tudo esse conjunto. Então, eu já programei para hoje, nós temos esse nosso bate-papo, amanhã com a nutricionista, sexta-feira com o Leandro Rocha sobre essa parte de eletrônicos e na segunda-feira sobre os impactos da economia, né, na imunidade e na saúde. Nossa, que bom. Parabéns, parabéns. Olha aí, pessoal. Então, eu estou convidando olha, a todos. Quanta oportunidade que o doutor Manuel está nos dando aí nesse período aí. Doutor Manuel, só para nós anotarmos aí, eu tenho várias pessoas aí, eu estou vendo que tem pacientes antigos, tem profissionais aí que estão muito felizes com isso que está acontecendo nesse momento. Eu gostaria que tu repetisse ali os pontos. Então, desintoxicar. Primeiro passo, desintoxicação. Eu falo dos 5 R's, né, da medicina integrativa. Primeiro 5 R's, tá. Remover toxinas. Remover toxinas. Segundo R, repor nutrientes. Porque, assim, como você sabe, nosso solo mudou. As pessoas acham que se alimentam bem. Eu não conheço até hoje nenhum paciente meu que se alimenta bem. Eu venho procurando me alimentar bem. Mas, por mais que eu me alimente bem, eu uso complementos nutricionais. Porque boa parte de vitaminas e minerais eu não vou ter nos pratos de comida. Então, e a nossa comida hoje, ela é pobre em nutrientes. Ela mata a fome, né, enche o estômago, mas chega pouca coisa na célula. E eu falo bem no livro aí que o destino é a célula. A nutrição deve ser da célula e não do estômago. Então, e para chegar na célula, você sabe todas aquelas fases, né? O alimento entra, você começa na boca, a mastigação, a salivação, já começa a digestão por aí. Depende de um estômago adequadamente, o alimento mastigado, depende de ácido clorídrico no estômago. E muitas vezes as pessoas estão com acloridria, falta de ácido clorídrico, então não conseguem digerir proteínas. Pessoas que fizeram cirurgias de redução gástrica, aí falta fator intrínseco, não vai absorver B12, magnésio, então começa a ter várias deficiências. E mesmo assim, o magnésio, nós sabemos que na nossa região é muito pobre magnésio, ele é essencial para o organismo. A absorção é mínima, 10 a 20% das necessidades diárias de magnésio. Então eu falo, quem tem a melhor nutrição do planeta, nós vamos explicar isso bem amanhã, precisa de vários nutrientes. E se o fígado estiver intoxicado, não vai conseguir processar, porque tem que passar pelo estômago, depois no duodeno absorve, vai para o fígado processa, faz assimilação, manda para a corrente sanguínea para chegar na célula. Então, se todo esse mecanismo, se o nosso laboratório, que é o fígado, estiver intoxicado, e geralmente um outro sinal importante, pessoas que têm hemorroidas, as hemorroidas têm muito ligação com o fígado, né? Fígado congestionado, aí dificulta o retorno venoso, ali a hemorroida é um ponto fraco. Muitas vezes se fala que as hemorroidas são olhos do fígado. Não adianta só operar a hemorroida e deixar o fígado sujo, intoxicado. Então, de todo jeito, a desintoxicação está em todos os aspectos. E você conhece muito bem, assim, eu além do criar, eu uso muito alguns produtos para tirar metóis tóxicos, eu tenho usado aquele pó vulcânico, o zeólito, o zeoquante, você também ajuda a tirar os metais, e tem aquelas desintoxicações eletrônicas também, daqueles processos. Né, que, tudo vem a somar, né, doutor Manuel? E outros, tudo vai. Quanto mais limpo tiver o organismo, melhor ele vai funcionar. Isso você pode comparar com o seu automóvel, né? Quando você leva na oficina, limpa os bicos de injeção, os filtros de combustível, é outro desempenho. O carro, o toque melhora. É outro desempenho, sim. Quer ver, doutor Manuel? Uma das coisas que a gente percebe aí, dentro desses 5 R's, né, existe uma sequência lógica de funcionamento, sabendo que a base, isso é uma das coisas que a gente sempre concordou muito, e eu fiquei muito feliz por conhecer a sua ação no consultório, aquilo que você já estava fazendo quando a gente começou a conversar, e a gente percebe que hoje, por mais que a pessoa tente, eu até citei esses dias uma apresentação minha, que eu tenho várias pessoas que foram vegetarianos, ou são vegetarianos por muito tempo, que têm uma alimentação, entre aspas, importante isso aí, saudável, mas eles não fazem uma reposição. Então, é isso que você falou agora. Ó, pessoal, escutem com atenção e guardem isso que o doutor Manuel falou agora, porque não adianta você simplesmente eliminar aqueles alimentos que você acha que não fazem bem.
e tentar se alimentar de alimentos que são saudáveis. Esses saudáveis, entre aspas, a nossa terra está muito pobre. Se nós não fizermos uma recolocação, nós fizermos uma reposição a nível celular daquilo que a gente de fato necessita, e eu acho que o doutor Manuel aí vai estar dando essa visão aí a partir de amanhã, junto com a nutricionista. A nutricionista é a mesma que eu conheci lá, que faz parte do seu livro, né? Exatamente, ela mesma. É um nutricionista funcional. Uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa. A gente tivemos a oportunidade, junto com o doutor Manuel, em Brasília, de fazermos um congresso, um mini congresso lá com vários profissionais, e é onde a gente conheceu a estrutura e como as pessoas, para ela, por ser uma pessoa muito nova, já com todo esse conhecimento, com todas essas ferramentas, e a gente fica cada vez mais feliz de saber que pessoas estão entrando cada vez mais num barco que, de fato, a gente já há 20, 30, 40 anos aí já galgando, e as coisas hoje, para quem quer ter saúde e qualidade de vida, estão semi-prontas. Só precisamos de pessoas que queiram, de fato, né, doutor Manuel, a seguir aquela corrente do bem, que a gente sabe que precisamos. Tudo isso que você falou no início hoje, desse desespero que a população estava, acho que no primeiro vídeo que a gente cortou ali, tu estava falando um pouquinho sobre a tua visão sobre a Covid-19. Fala um pouquinho para nós sobre essa parte. Sim, a Covid-19, como lá atrás teve H1N1, né, SARS, tudo isso aí, o que nos garante, como eu falei, sempre é o sistema imunológico. E assim, dentro dos itens que nós falamos, remover toxinas, repor nutrientes, reparar danos, principalmente no intestino, que é a questão, nós falamos no livro aí, da permeabilidade intestinal. O intestino inflamado, ele fica permeável para a toxina. É como você viajar, largar a casa com as portas abertas. Entra quem quer, faz bagunça. Então, o intestino inflamado, permeável, ele fica vulnerável a qualquer doença. Então, por isso que a gente faz, dentro do processo, a gente faz a limpeza, põe nutrientes, repara os danos, faz a cicatrização do intestino. Por isso eu uso muito, após o criar, a glutamina ou alguns outros aminoácidos para promover essa regeneração dos enterócitos. Então, isso, exatamente. Olha, pessoal, deixa eu cortar um pouquinho o que o doutor Manuel estava falando. Para você ter uma ideia, por mais que nós tentamos repassar cientificamente tudo que a gente sabe, tudo que a gente estuda, é difícil para o nosso paciente que nunca sentiu, nunca entendeu a parte da fisiologia, da parte da anatomia, principalmente a parte da fisiologia. Então, o doutor Manuel fez um resumo tão bom que o cliente, o meu paciente sai daqui do consultório, eu passo para eles alguns pontos específicos, 2, 3 pontos, eu não forço muito a barra também com ele, porque o doutor Manuel aqui simplificou uma vida completa. Nós temos aqui, você está precisando entender um pouco sobre grupo sanguíneo. Temos aqui, o pessoal me pede, mas e o grupo sanguíneo? Eu digo, olha, essa vez eu não vou conseguir entrar nessa parte, essas informações na consulta, porque nós estamos dando andamento. Eu tenho aqui toda uma característica, como ele falou ali, o primeiro passo, o segundo passo. Então, existe um protocolo que a gente usa dentro da área terapêutica, como o doutor Manuel deve usar dentro dos tratamentos dele. O que eu vou passando é uma escada de informação. As pessoas não vão conseguir consumir tudo isso de uma vez só, mas como elas vão se inteirando, e o doutor conseguiu colocar um palavreado assim tão popular, não saiu da parte científica, isso os parabéns mesmo, porque é um trabalho maravilhoso, e ele conseguiu simplificar que aquela pessoa leiga que vai para casa e dá uma olhadinha aqui, dentro disso aqui, ele não se perde. A maioria dos livros que eu tento repassar para os meus outros clientes, para as pessoas até que gostariam de saber um pouco mais, eles emperram, sabia, doutor Manuel? Eles entram numa parte, não, é tanta coisa que eu teria que voltar à universidade, voltar a estudar novamente, que não faz parte do meu dia a dia. Agora, quando eu passei para ele essa ferramenta, a maioria do pessoal volta para pegar mais um livro para o amigo, para o vizinho e tudo mais. E aí a gente consegue fazer uma corrente do bem. E isso é um trabalho que o doutor Manuel está deixando para a posteridade. Isso é uma coisa maravilhosa. Ele pegou o conhecimento de todos esses anos dele, a experiência dentro da medicina integrativa e nos está dando, né, como uma ferramenta a mais para você somar naquilo que você já está fazendo dentro do seu consultório. Isso é maravilhoso, doutor Manuel. Nós ficamos felizes de ter conseguido esse objetivo porque eu sinto que é muito importante a população conhecer. Saúde depende de cultura, de educação,
Então, eu acredito que o paciente, hoje, para ter uma saúde boa, ele tem que aprender a se cuidar também. E nós levamos essa ferramenta para permitir isso. É um livro que eu falo que eu fiz dedicado às famílias, para acabar com esse pânico. Uma outra coisa que eu queria falar importante é que, pessoal, quem mais é atingido por essa epidemia? Quais as pessoas mais atingidas que têm mais complicações? Além de fumantes, problemas que tem, pessoas que têm diabetes, asma, mas fala assim, são crianças e idosos. Mas assim, a gente não pode colocar todo mundo na mesma embalagem, digamos assim. Porque você pode ter jovens totalmente intoxicados e pode ter idosos bem cuidados e saudáveis com a imunidade boa. Então, não é porque que é idoso, ele tem que ter imunidade ruim. Aquela pessoa que se cuida, que mantém uma saúde boa, ela pode chegar com a imunidade boa aos 80, 90, 100 anos. Isso nós falamos muito bem no livro. Tem populações longevas, como nas Blue Zones, né? Na Sardenha, na Itália, lá no Japão, Okinawa, você vê que tem pessoas idosas que não são velhos, entre aspas, certo? Elas têm uma idade biológica mais avançada, mas um estado de saúde muito bom. Elas chegam ativas aos 90, 100 anos. Então, são várias coisas. Então, a alimentação é melhor, tem menos toxinas. Então, além disso, todo o estresse emocional também. E essa pandemia tem trazido muito estresse. Não, é o momento das pessoas pararem, só de fazer coisas simples. Por exemplo, mesmo nesse período de reclusão, pega um momento do dia, vai lá na calçada, pelo menos pega 10 minutos de sol. O sol é muito importante. Tem um hormônio aí, o hormônio D, ou vitamina D3, também conhecida, que potencializa a nossa imunidade. Simplesmente pegar um solzinho, fazer um pouco de atividade física ao ar livre. A gente ficar na toca, escondido, como se estivesse numa caverna também, não é uma solução boa. Nós devemos evitar, sim, aglomerações, contatos com pessoas que estão debilitadas, tem que ter todo esse cuidado. Mas nós devemos nos precaver dessa maneira. Então, alimentação boa, alimentos de verdade, frutas, verduras, né? Tudo, legumes, castanha, um pouco de alimento vivo que tem energia vital. Nós vamos falar muito disso amanhã, mas assim, não adianta também colocar todos esse alimento bom se o organismo estiver intoxicado. Então, fígado, intestino, vesícula tem que estar tudo limpo, os rins funcionando bem. Porque mesmo com o organismo bom, o melhor alimento que nós temos, que é o leite materno, absorve 49%. Imagina se o intestino estiver sujo. A carne... Pessoal, acho que caiu um pouquinho, mas vamos aguardar aí, que eu acho que é importante. Pessoal, ali, ó, vários pacientes dele aqui entrando em contato e passando... não fazendo perguntas, mas assim explanando que o doutor Manuel me ensinou a curtir mais a minha saúde. Isso aqui, doutor Manuel, sou uma nova mulher depois que comecei o tratamento com o senhor. Olha aí, ó, doutor Manuel, parabéns, parabéns. Vamos tentar chamá-lo novamente aqui. Mas é assim mesmo que deve acontecer. Doutor Manuel. Então, pessoal, olha, também vou falar aqui. Eu vi ali que a Márcia, um grande abraço para você. Alô? Estamos de volta? Olá. Tudo jóia? Doutor Manuel, estou agradecendo as suas pacientes aqui, que eu vi aqui, ó, vários pacientes aqui falando da transformação que tiveram após conhecer o seu tratamento, e eu tenho certeza que dentro dessas características, algumas pessoas assim falando que aprenderam a entender mais a saúde de uma forma geral após os seus tratamentos. E daí, já aproveitando ó, a palhinha ali, a Márcia, uma paciente, eu não sei nem dizer quanto tempo faz que eu acompanho a parte da saúde dela, eu tenho certeza aí que várias pessoas também que passaram, eu vi algumas perguntas, a Márcia me dizendo assim, ó, perdi 4 quilos e eliminei a fibromialgia. Márcia, olha, de coração, sabe que nós estamos juntos aí, você, tua família, moram no meu coração, porque a gente vai criando
doutor Manuel, tenho certeza que deve ser a mesma coisa contigo, uma integração tão grande quando a pessoa entende que nós estamos aqui como orientadores, nós estamos aqui para mostrar um caminho e é muito fácil. Opa, tá ali, ó, Márcia. Outro grande abraço, olha aí, ó, Márcia, de coração, Márcia. Então, eu digo assim, quando as pessoas entendem que nós estamos aqui para mostrar alguns caminhos específicos, as coisas parecem que ficam muito mais simplificadas. Quando eles vêm de atrás de um tratamento onde que a pessoa vai tentar curá-las, e não acontece dessa forma, a gente sabe disso, a gente sabe que a gente tem várias ferramentas, mas elas precisam ser usadas, né, doutor Manuel? Sim, Caso contrário, a coisa não acontece. Tem toda uma sequência. Eu falo muito para o paciente, ninguém pula do ruim para o ótimo. É passo a passo. Então, eu faço para os meus pacientes uma programação escalonada. Ele tem que saber. Em 3 a 6 meses, ele começa a melhorar alguns problemas clínicos. Dentro de 1 ano, ele começa a estabilizar. Olha, interessante. A partir de 2 anos, ele já tem uma evolução biológica. Aí a gente começa a resgatar as doenças, aí para depois buscar a saúde, certo? Porque não tem como pular de doente para saudável de uma vez. Então, a gente vai por etapas. Então, primeiro, tirar os sintomas, tirar as doenças crônicas, ir eliminando, estabilizando o organismo. Por isso, está dentro daquela sequência, nós falamos, remover toxinas, repor nutrientes, reparar os danos, repovoar o intestino com as bactérias do bem, aquela flora que nos ajuda. Isso depende de uma educação alimentar também, porque os alimentos ruins cultivam bactérias ruins. Então, tem que ser alimentos bons para cultivar bactérias boas, igual a gente está cultivando um jardim, nossas plantas lá no jardim, precisamos de alimentos, de nutrientes para aquelas plantas. E a última etapa, que eu falo, é como se fosse o acabamento e a decoração, que é o reequilíbrio biológico. Então, a gente começa a conquistar a saúde. A partir daí, nós vamos buscar uma meta da super saúde. A super saúde, eu venho buscando isso. Seria aquela saúde para você não regredir mais. Porque você sabe daqueles estudos, fala, 90% das pessoas que se cuidam não adoecem. E quando adoece, recupera rápido. Então, hoje nós vemos que com o estilo de vida, com a epigenética, a maioria das pessoas consegue recuperar a saúde, a não ser no estágio muito avançado. Eu costumo comparar muito. Assim, um prédio em ruínas não dá reforma. Então, a gente não pode deixar chegar em ruínas. Então, a vigilância, o cuidado com a saúde deve ser contínuo. E, para isso, nós precisamos aprender a nos reeducar desde a alimentação, a lidar com a vida, com o estresse, com tudo isso aí. Mas essas medidas simples de alimentar bem, comer frutas, castanhas, verduras, chás naturais, tudo isso aí já vai ajudando a manter um organismo mais limpo e melhor. Quanto menos a gente intoxicar o organismo com coisas inadequadas, com aditivos químicos, melhor. Perfeito. Doutor Manuel, aqui a gente fica muito feliz por ver esses resultados, e agora a Márcia está me dizendo aqui que faz 18 anos atrás que ela fez esse tratamento conosco aqui. Acredito que naquele tempo ainda não tínhamos o CRIAR, mas depois eu acho que vai fazer 10 anos e pouco ela teve a oportunidade, e eu sempre recomendo que os meus pacientes, que os meus clientes façam pelo menos 1 vez por ano, 2 vezes por ano, ou dependendo da situação da alimentação que você tem condições de repor. Porque se você cuida, se você não usa muito o teu carro, você está com ele limpo, está organizado, o óleo está trocado, tudo certinho, você não precisa estar fazendo manutenção toda a semana, todo mês. Então, depende muito do teu estresse e de como que você está se utilizando. Então, é importante a gente pensar nessa área para a gente entender como que nós precisamos fazer. E isso também envolve a reposição. Eu tenho certeza que nos próximos capítulos aí, a gente vai poder fazer o convite para o doutor Manuel, para nós também darmos algumas picadinhas no resto das situações, porque são 5 S's, né? É isso, doutor Manuel? 5 R's. 5 R's. 5 R's, tá. Então, o remover... toxinas. Certo. Repor nutrientes. Repor nutrientes. Reparar os danos. Reparar os danos. Repovoar o intestino com as bactérias. Repovoar, pessoal, ó, só uma coisa. Para chegar até esse R aqui, vai quanto tempo, doutor Manuel? Em média? Isso aí, em média, 60, 90 dias. A gente consegue. 60 a 90 dias.
Certo. Tá? E o quarto é Não, é o repor nutrientes, repovoar o intestino. repovoar o intestino. E o quinto é reequilibrar o organismo, que aí vai desde pineal, a questão do sono, tireoide, suprarrenal, cortisol, o É o déficit equilíbrio geral. geral, para Não, você sim. começar a buscar uma saúde. Por isso eu falo para os pacientes, não adianta buscar um tratamento beija-flor, aquilo que vai lá, pega uma consulta e uma receita. Não vai resolver. Isso vai resolver algum problema pontual. Gostei. Consulta beija-flor, uma consulta. Certo? Perfeito, olha, isso aí vai ficar marcado. Então, Então, pessoal, ó, eu tô vendo... paciente, nós criamos uma Sim. cartilha com um checklist. Um checklist igual o carro. Você tem um carro, você tem que dar manutenção a cada 10 mil quilômetros. Cada vez, 10 mil quilômetros, tem um checklist do que vai fazer. Troca o óleo, olha filtro de combustível, olha isso, aquilo. Eu coloquei isso para os meus pacientes. Esse checklist é saber, a cada tantos meses ele vai fazer, daí 3 meses, vai fazer isso. Então tem uma sequência, vai repor nutrientes, tem que cuidar do sono, a desintoxicação no mínimo uma vez por ano. Então eu coloco isso como metas, como objetivo para galgar, para a pessoa buscar uma saúde de médio e longo prazo e depois manter essa saúde. Quando a pessoa chegar nesse ponto de equilíbrio, ela não vai mais se preocupar com essas pandemias, com essas epidemias, que o organismo vai estar tão equilibrado que não vai estar resistência, vulnerável. Né? Não vai estar vulnerável a isso. E eu costumo dar um exemplo para eles. Uma casa, um prédio construído sobre rocha, né, está escrito, e ele é sólido, é uma construção sólida. E hoje, no Japão e no Chile, já tem prédios com estrutura para suportar terremotos. Então, eu falo que depende muito da nossa estrutura orgânica, da nossa integridade imunológica, nutricional. Então, um prédio sobre rochas, né, com a base boa, um alicerce bom, ele aguenta mais tempestades. Se ele estiver sobre areia, qualquer ventinho já vai carregando. Perfeito, perfeito, pessoal. Nós vamos aproveitar, nós temos mais ou menos uns 20 minutinhos aí, até finalizar a nossa live, mas nesse meio período aqui, ó, deixa eu quero ver se tem algumas perguntas específicas aqui, a Evelise deve estar me mandando algumas também, tem a Glicéria aqui que está nos pedindo alguma coisa, muitos pensam que é uma vez na vida que acontece, eu tenho certeza, a gente tem que entender, Glicéria, eu vou tentar repassar para eles que não é uma coisa, o doutor Manuel nos colocou à disposição agora, não é uma coisa que você chega lá, recebe as informações, vai para casa e está totalmente em ordem. A coisa tem que ser construída novamente. Então, aquilo que você levou um ano para desequilibrar, não é em uma semana, um mês, 2 meses que você vai conseguir reestruturar. Então, por isso, nós precisamos da consciência do bom profissional e, principalmente, levarmos a consciência àquela pessoa que está buscando essa alteração. Não é mais ou menos por aí, doutor Manuel? Exatamente. Então, por isso que assim, é fundamental a pessoa estar buscando a saúde. Mas Hipócrates já falava lá atrás, muito antes de tudo, que além que seu alimento será seu medicamento, se você quer ficar livre de uma doença, tem que saber se você está disposto a abrir mão do que te levou à doença. Então, nós temos que saber de onde veio a doença para retirar a causa. E a maioria das doenças tem causa, sim. Elas não vêm do nada, elas não caem de paraquedas em cima da gente. Então, por isso que hoje a gente sabe que a epigenética é fundamental. O que é isso? Estilo de vida. E não sei se você tomou conhecimento de uma série, tem Radical Remission, uma pesquisadora americana, ela estudou 1.500 pacientes que se curaram de câncer e foi ver os fatores principais. Então, dentre os fatores desses pacientes que conseguiram recuperar de câncer, um dos primeiros foi melhora da autoestima, autoconfiança. Nossa. Então, o segundo ponto é mudança radical de alimentação. Então, a pessoa tem que entender, porque a pessoa fala, não, eu não abro mão disso na minha comida. Aí fica mais difícil tratar. Quem quer curar, ele tem que abrir mão, nem que seja por um tempo até recuperar, para depois voltar a uma velha dieta, mas mesmo assim com a reeducação. Então, ponto, a questão da autoestima, da autoconfiança, a mudança da dieta, movimentos na vida, que é a atividade física, que também é fundamental, nós somos feitos para isso, é jogar fora emoções ruins,
cultivar emoções positivas. Eu falo, tudo, pode ver que tem no nosso livro, tudo que você guarda muito tempo, azeda, empedra, embolora, empudrece, ou apodrece ou enferruja, não é isso? Perfeito. Então, não devemos guardar emoções negativas. Então, emoções positivas são fundamentais, certo? O contato com a natureza também, nós viemos da natureza, também é fundamental. Então, pessoas que curaram de doenças graves, de câncer. Então, assim, não é simplesmente alimentação, é todo um conjunto. Saber lidar com o estresse, já como hoje nós não temos como fugir do estresse, nós temos que aprender a trabalhar, lidar com esse estresse. Então, são pontos básicos para quem quer melhorar a saúde, quem quer recuperar. Perfeito. Quer ver, doutor Manuel? Uma das coisas, agora várias pessoas entraram aqui, eu estou pedindo para elas colocarem as perguntinhas delas para nós tentarmos finalizar com chave de ouro. Eu gostaria que você conseguisse nos repassar novamente, porque na primeira live ali a gente caiu e perdemos aquela gravação. Agora tem bastante pessoas aí que estão entrando e que estão começando a fazer a desintoxicação. Eu gostaria se você pudesse nos repassar novamente aqueles depoimentos básicos que você teve ali, que nos passou, que nós perdemos ele na primeira live. Sobre aquelas meninas que veio de fora. Tem bastante pessoal aí bem interessado em saber os resultados aí que nós já tivemos. Não, como eu falei, tem uma jovem, ela veio da Palestina, tinha formado há pouco tempo em fisioterapia, ela falou que estava desanimada, deprimida, não sabia nem por que motivo tinha ido à consulta, a mãe a levou à força para fazer uma consulta, porque já tinham consultado alguns parentes, e eu expliquei, não, você pode melhorar, você está intoxicada. Fizemos exames, né? E logo após os exames, tinha várias alterações, fizemos uma avaliação biofísica, então tinha desbiose intestinal. Nós começamos com a mudança da alimentação, com o programa Criar, e logo depois, reposição de nutrientes, como eu falei, remover toxina e repor nutriente. Ela voltou 15 dias depois, sozinha, sem a mãe, sorrindo, falando que já sentia uma outra pessoa disposta para se cuidar e para trabalhar. Então, isso foi muito rápido. No final da consulta, ela rindo, ela me perguntou, doutor, posso te dar um abraço? Porque eu estou muito feliz. Então, isso são histórias gratificantes. Tem uma outra paciente que fez a desintoxicação, ela falou, realmente, minha vida é outra após essa limpeza. Eu me sinto com outra disposição, energia, meu cérebro estava meio embotado, melhorou bastante. Tem um paciente já mais de idade do Tocantins, que ele teve recentemente, eu perguntei como é que foi a experiência com o criador. Doutor, foi um verdadeiro limpa-fossa. Tirou limpa demais. Mas é verdade. Tem pessoas que se apavoram. Doutor Manuel, você tem uma ideia? Tem famílias que me dizem assim, doutor, o que tem dentro desse produto? Porque ninguém consegue aguentar o pessoal aqui dentro. Então, imagine isso internamente. É muito fácil nós entendermos o porquê que uma pessoa vai para uma diabetes, vai para uma obesidade, e muitas vezes até para um CA, né, para um câncer, devido a tanta toxina acumulada no organismo. Exatamente. Eu tive uma paciente também de infertilidade, que vinha fazendo tratamento há 3 anos, tinha 2 inseminações mal sucedidas, e ela veio, fez a desintoxicação com Criar, toda essa sequência da reposição nutricional. Em 60 dias ela engravidou naturalmente. Ela fez um depoimento emocionado, falando assim, doutor, segui tudo à risca, mudei a alimentação, fiz a limpeza, eu usei os produtos nutracêuticos, assim, ela ligando, agradecendo, mandando resposta, mandou outros parentes lá, porque realmente, ela falou, meu resultado foi fantástico, eu estou feliz, agradecida por tudo isso. Então, são depoimentos gratificantes. Então, a gente vê que esses passos são fundamentais. E isso, hoje, eu tenho seguido como base dos meus tratamentos. Depois, a gente vai tratando os problemas específicos. E outra coisa que eu costumo falar, que a gente tem que aprender a fazer a leitura do nosso corpo. Por exemplo, como aqueles princípios da homotoxicologia, das toxinas no nosso corpo, às vezes você come uma comida que seu organismo não digere bem, aí você sente um arroto, uma queimaçãozinha, é o organismo dando um aviso. Aí você insiste naquilo, toma um antiácido, toma algum medicamento aí, e alivia, você continua comendo a mesma coisa. O organismo apresenta, às vezes, uma irritação na garganta, uma alergia, uma coceira, você insiste no alimento. Então, cada vez você está se intoxicando mais. Até um ponto que o organismo não dá conta, ele começa a adoecer. Por quê? Porque as toxinas começaram a entrar no corpo, foram
para matriz extracelular, aquele líquido, como fosse o líquido da água do aquário lá, que vai sujando, até chegar na célula. Aí a gente começa a adoecer quando essas toxinas estão adentrando as nossas células. Então, e não adianta simplesmente a pessoa tratar uma doença, tratar os sintomas, usar algum medicamento para abafar o problema e continuar com o organismo intoxicado. Eu dou exemplo. Imagina um aquário sujo com vários peixinhos lá dentro. Adoece um, morre, você tira, joga fora, enterra o peixinho. Aí daí uns dias morre o segundo peixe. Aí você deixa o aquário sujo, deixa os outros lá dentro. Vai morrer o terceiro e assim sucessivamente. Então não adianta, mesmo quando tem um tumor, não adianta simplesmente remover o tumor e não retirar as toxinas do organismo. Mesmo que se retire o tumor, precisa fazer uma limpeza bem eficaz. Aí essa limpeza tem que ser mais profunda. Às vezes a gente faz a cada 2, 3 meses até limpar bem, tirar a acidez do organismo, melhorar. Mas a gente vê que é possível resposta mesmo em casos de câncer. Seria já o processo 6 da omotoxicologia, lá na fase 6, quando as toxinas estão no núcleo da célula, já modificando o DNA. Então, assim, minha observação que eu faço, que mesmo se a pessoa tem um tumor, operou o tumor, aí que ela tem que fazer uma desintoxicação rigorosa no organismo, porque senão ela fica vulnerável. Daí um dia dá uma recidiva, dá metástase, vem um outro tipo de tumor. Então, a gente conhece vários casos. Paciente, por exemplo, recentemente, ano passado, na faculdade, lá no Hospital das Clínicas, nós tivemos um paciente que chegou com câncer de bexiga. Na história dele, 5 anos antes, ele teve um câncer de próstata e tirou a próstata. Agora chegou com câncer de bexiga. Aí ia se tirar a bexiga. Mas o organismo continua doente, intoxicado. Então, não é simplesmente tirando, sem cuidar da causa, sem cuidar do corpo, sem cuidar da limpeza do organismo. Então, essa é uma mensagem que eu quero deixar para todos. Não esquecer que a maioria das doenças está associada à retenção de toxinas, e hoje a carga tóxica é muito grande, então nós temos que ter esse cuidado da limpeza constante. Então, vamos orientar, eles fazem 2 a 4 limpezas por ano, né? Nós não temos cuidado aqui ainda, nós estamos aprendendo a fazer isso. Então, essa mensagem tem que ter um organismo sempre limpo. E a nutrição celular. Nutrientes que vão celular. Nossas células. Esses são princípios básicos, né, dos nutrientes chegarem até as células. Então, cada vez mais escolher uma alimentação mais nutritiva. Quem puder ter uma horta caseira, ter um pomar, uma coisa é muito importante também. Perfeito. Doutor Manuel, essa parte da epigenética que a gente tem visto na maioria dos congressos que a gente tem vindo aí juntos, a gente vê o seguinte, o pessoal hoje fala muito sobre as doenças genéticas, né, as doenças hereditárias e tudo mais. Hoje a gente não se preocupa mais com isso, pessoal, porque se você não tem os mesmos hábitos que teus pais tiveram, não está fazendo a mesma alimentação que eles fizeram, por mais que a nossa alimentação, esses tempos eu até falava que hoje a nossa alimentação é pior do que o que os nossos pais comiam. Hoje eu já não estou mais tendo tanta força em falar isso, porque a gente sabe que a mudança da alimentação já faz muito tempo que está acontecendo, e hoje a gente já tem vários tipos de doenças que estão acontecendo na nossa garotada hoje, referência às doenças dos nossos pais e dos nossos avós. Mas isso é um tema para talvez uma nova live, aí, uma nova explanação no futuro. Olha, pessoal, por isso que eu quero falar também, assim, por isso que eu quero falar que essa questão da idade é relativo. A gente não pode achar que é só pela idade. Não, se eu sou jovem, eu não sou vulnerável, eu estou protegido. Não, não é assim. Se o jovem estiver intoxicado, malnutrido, ele está igual ao idoso. Então, a idade, ela é relativa, depende do cuidado. Então, assim como você pode ter idosos com uma imunidade boa, você pode ter jovens com a imunidade ruim. Porque falar, mas morreu um jovem lá pelo Covid. Sim, mas como é que estava o estado imunológico dele? Qual o seu nível de nutrição, de intoxicação, de tudo isso? Não se fala. Então, a gente tem que analisar caso a caso. Antigamente, até a gente poderia, talvez, apostar um pouco mais que um jovem só ia ter uma doença X quando chegasse a uma determinada idade, né? Hoje, no consultório, a gente vê todo dia isso aí, né, doutor Manuel? Pessoas que já estão acometidas de doenças que deveriam chegar num determinado tempo e estão adquirindo isso muito antes por essa vazão, por essa ação de uma baixa defesa imunológica. Perfeito. Pessoal, se vocês tiverem mais algumas perguntas aí, manda para nós nesse momento. A gente vai tentar responder todas elas, mesmo após a live, mas nós temos mais alguns minutinhos para finalizar. Pessoal, eu queria falar só um exemplo aqui, que eu falo, não, por favor, de genética. Né?
Mas eu falo, nós não somos escravos da genética. Nós somos escravos da falta de aprendizado, da ignorância. Então, faço uma comparação com a genética. Digamos, vamos pegar 2 automóveis Mercedes-Benz. Tem uma genética boa, né? Mercedes-Benz, uma marca boa. Então, geneticamente, é um carro perfeito. Mas se você entregar 2 Mercedes na mão de uma pessoa zelosa, na mão de uma pessoa descuidada, relaxada, que não dá manutenção, 5 anos, 10 anos depois, não vão ser mais o mesmo carro. Vão ser 2 carros totalmente diferentes. Isso que nós mostramos aí. Então, o que depende é o zelo, é o cuidado. Nosso organismo do mesmo jeito. Você pode ter pessoas de 80, 90 anos praticando esporte, outra na cama, na cadeira de rodas. Então, a idade é relativa. Perfeito. Por isso que eu digo, isso aqui é uma obra de arte maravilhosa. Eu tenho, olha, mais de 400 pacientes meus já têm de cabeceira isso aqui. É muito importante que as pessoas façam uma revisão. Foi muito bem, foi muito bem inspirado. E quando você me contou a história desse aqui, se você quiser contar rapidinho aí, eu acho que é interessante para aquela pessoa até abordou lá na... Você estava numa feira, né? Você me contou e aquilo ali me impactou muito. Olha para nós ali. Olha só, pessoal, presta atenção que nunca mais vão esquecer essa história. Eu comecei a ligar muito nessa questão. Comecei a fazer, como urologista, fazer campanhas de prevenção do câncer de próstata. E em vários municípios do Brasil, no interior de vários estados, mas fazia o exame de PSA, o toque, mas eu fui analisar e digo, não, isso eu não estou fazendo prevenção. Eu estou fazendo uma campanha tentar detectar o câncer mais no início, mas não é prevenção. Para fazer prevenção, eu tenho que ir na causa. Então, eu tenho que mexer no estilo de vida, na alimentação e tudo. Comecei a estudar isso aí. Aí comecei a estudar sobre nutrientes e tudo, e um dia na banca de verduras e frutas no mercado aqui da cidade, eu conversando e explicando, isso aqui serve para isso, essa fruta para isso, gengibre, gergelim, várias coisas, a banana tem isso, o que tinha de composição dos nutrientes para que servia. Uma senhora me abordou, começou a perguntar, porque eu tenho uma filha que tem problema digestivo, aí eu fui sugerindo, faz chá disso aqui, usa essa verdura, tira esse alimento que tem a digestão mais difícil, foi olhando. No final, ela fez várias perguntas e falou assim, doutor não, senhor, o senhor não repara, não, eu posso lhe fazer mais uma pergunta, porque nós não nos conhecemos. Não, fica à vontade, minha senhora. Não, o senhor é um terapeuta ou é um médico acordado? Perfeito. Guardem isso na mente de vocês, pessoal. O senhor é um terapeuta ou um médico acordado? Olha, perfeito. Assim, você sabe que eu e o doutor Manuel, nós estamos sempre em grandes congressos aí, congressos internacionais, e a gente vê assim um monte de médicos acordados, né, doutor? Sim, cada dia tem acordado mais. Isso é fundamental, porque a gente começa a despertar, enxergar a busca da causa, da origem das doenças e começar a promover qualidade de vida para as pessoas. Eu falo que doença ainda é um atraso evolutivo. À medida que a gente vai evoluindo a nossa mente, nós vamos deixando as doenças de lado. Então, por isso que até o pensamento positivo, buscar a cura, pelo menos 50% da cura é a nossa busca, a nossa vontade de ser curado. Perfeito, perfeito. Olha, pessoal... meditação, tudo isso é muito importante, né? Alinhar as energias dos corpos, chakras, tudo esse alinhamento também ajuda muito, porque nós somos seres energéticos. Vocês estão acreditando que estão vendo um médico falar isso, pessoal? Me desculpe, doutor, eu interromper, mas vocês estão vendo um médico falar sobre chakras, sobre energia e tudo mais? Olha, parabéns, doutor Manuel. Eu fico cada vez mais feliz por ter grandes amigos como você aí, que estão aí em prol de saúde mesmo, né? Sexta-feira nós vamos ter o prazer de conversar, não é porque é meu filho, Leandro Rocha, que escreveu um capítulo no livro... Vamos anotar aí, pessoal. Sexta-feira, que horas mesmo, doutor Manuel? Às 19 horas. Os efeitos, 19 horas. Os efeitos da poluição eletromagnética, eletrônicos e saúde, o coronavírus, estão mostrando, ele vai mostrar a comparação das tecnologias, desde a internet 1G, 2G, 3G, 4G e a 5G, que está chegando, qual a interferência disso na nossa saúde. Já me deixou curioso, pessoal. Doutor Manuel, nós vamos conseguir entrar nessa live na mesma página ali no Instagram. Que está no Instagram que está aí. Ó. Então, pessoal, vocês que receberam, está lá no Instagram, sexta-feira, às 19 horas. Isso. Perfeitamente. Ela vai durar quanto tempo, mais ou menos? Energética, porque o Leandro ele tem graduação em biofísica,
depois engenharia de materiais e mestrado e doutorado em nanociências. Então, ele está nessa área tecnológica. Inclusive, ele está num projeto muito promissor com o pessoal da Argentina, em parceria, sobre nanosensores para monóxido de carbono, para detecção, para evitar aquelas mortes por monóxido de carbono naqueles aquecedores de gás. Então, eles estão desenvolvendo um projeto na FAPESP, através da UFSCar, junto com o pessoal da Argentina, e estão lançando esses equipamentos para detectar a presença do monóxido de carbono e trava e desliga o aparelho, então, evitando aquelas mortes que aconteceram. Então, é muito interessante. O Leandro, assim, ele se dedica muito a isso. Isso, eu falo, traz benefícios para a saúde, porque vai evitar muitas mortes, e são inimigos invisíveis, assim como o coronavírus, né? A radiação magnética, a radiação ionizante, né? Tudo isso aí são inimigos invisíveis. Esses metais tóxicos, tudo isso é um inimigo invisível. E a gente não adianta ficar pensando que é só o que a gente vê. Não, as bactérias, os fungos, os vírus, nós não enxergamos, só no microscópio. E a poluição magnética, a radiação, muito menos. Então vai ser interessante. Pessoal, se por um acaso cair a nossa live aqui, a gente vai gravar ela e vai disponibilizar para vocês poderem rever isso aí tudo. Um trabalho maravilhoso, mas tenho certeza, já fica desejado, doutor Manuel, convite para logo nos encontrarmos novamente. Nós temos muito assunto. A população está precisando mais do que tratamento e medicamento, é a informação, e a informação que vem de dentro do coração, que está a serviço da saúde da população. E eu tenho certeza que você é um dos grandes parceiros nossos aí. Obrigado por tudo aí. Pessoal, mais alguma perguntinha? Vamos ver se dá tempo. Alguma perguntinha, pessoal? Gratidão, adorei. Ai, que bom. Ó, Glicéria temos amanhã, tá? Já fazendo um convite para vocês, se quiserem avisar os colegas, amanhã às 20 horas também, após o trabalho que o doutor Manuel vai ter com a... Não, amanhã será às 19 horas, porque ela tem... Às 19 com a nutricionista, né? A nutricionista funcional, Mariana Parente. Perfeito. Vamos descobrir quais são as vitaminas, minerais que não podem faltar no dia a dia, pessoal. É muito importante. Você não vai precisar vir para uma consulta comigo, com o doutor Manuel, você vai poder estar aí na live para poder divulgar isso aí. E perante o livro, todos vocês aí, entrem em contato com a gente vai conseguir para os consultórios de vocês, para as clínicas de vocês, para vocês entenderem e verem a revolução que nós temos no nosso dia a dia. Então, é um material de primeiro nível, porque é simples, fácil, e você vai tirar um pouquinho do peso da consciência com o teu paciente, porque ele vai para casa com um manual de instrução para a sua vida. Tá bom, pessoal? O nome do livro é Viver com Saúde. Ó. Viver com Saúde. Uma questão de escolha. Isso aqui foi muito bem estudado, isso aqui, né? Pode falar, doutor Manuel. Não, eu quero também muito te parabenizar pela sua dedicação aos cuidados de saúde e vida e por esse excelente kit que é o Criar, que eu tenho usado, minha família usa, meus pacientes usam, com resultados muito bons. Então, foi uma coisa muito bem elaborada, de alguém que tem uma missão, um desejo de levar o bem às pessoas. Tá? Por isso, eu quero também te parabenizar. Vamos continuar nesse caminho aí, sempre de ajudar o próximo, procurar servir o próximo. Muito obrigado, doutor Manuel. Fico muito feliz, tá? E sei que temos muito período junto com muitas pessoas a podermos ajudar pelo mundo todo. Né? O mundo afora, de uma forma geral, e principalmente com mais esses maravilhosos colegas e profissionais que estão participando dessa live, que estão divulgando também esse trabalho, sabe que nosso coração está inteiramente a serviço para isso. Muito obrigado pelo seu tempo, doutor Manuel. E acredito, eu não sei quantos minutinhos temos aqui. Pessoal, quem não conseguimos, eu vi alguém ali que fez uma pergunta, como eu faço para emagrecer? Não, para engravidar. O doutor Manuel conseguiu responder isso aí. Ele já deu uma pequena palhinha do que temos que fazer para isso. Outras pessoas falaram alguma coisa a mais? Sim? O primeiro passo, desintoxicar e nutrir, é fundamental. Inclusive, eu falo, meus pacientes de infertilidade, às vezes elas estão tendo dificuldade de engravidar porque o organismo não está preparado para a gravidez. Hoje eu falo muito na gestação de 18 meses. O que é isso? Pelo menos 9 meses antes de engravidar, ela tem que cuidar da saúde para ter uma gestação de qualidade. Então, não é esperar engravidar para depois fazer o pré-natal. É se preparar para uma gestação saudável. Porque a maioria das doenças ditas hereditárias são congênitas. São mutações novas durante o período pré-concepcional. A mãe está com alterações
né, hormonais, alterações nutricionais, e isso vai passar para a criança. O pai, principalmente os 90 dias antes da gestação, que é o período de formação do espermatozoide, é um período crítico, que ele tem que estar com a saúde muito boa, senão ele vai ter espermatozoides doentes, pode gerar crianças doentes. Então, e hoje, olha só, pessoal. Então, essa limpeza, eu faço muito essa limpeza nos pacientes que querem ter filho. Se você está com o organismo intoxicado, você vai passar toxina para a criança. E pode ser uma criança gerada com problema de saúde que vai carregar isso para o resto da vida. Então, hoje, quem pensa em ter filho, primeiro tem que cuidar da saúde, para depois engravidar. Nossa, perfeito, perfeito, doutor Manuel. Então, olha, um grande abraço a todos. Doutor Manuel, então, estamos juntos aí, estamos sempre trocando ideias, colocando à disposição meu consultório, seu consultório aí, e logo teremos aí um curso de especialização para todo o pessoal que queira aprofundar cada vez mais dentro dessa área. E obrigado, pessoal. Obrigado por vocês nos darem essa oportunidade. Hein? Só deixar mais um recado aqui, que nós temos a nossa página na internet, né, o site www.drmanuelrocha.com.br, né? Então, Dr. Manuel Rocha, você tem o Instagram, nós temos um canal no YouTube que vocês podem se inscrever, já tem mais de 20 vídeos educativos lá. Então, as pessoas podem ter acesso, além do nosso livro. Uma outra notícia excelente é que o nosso livro agora vai ser lançado em e-book, o livro digital. Que a pessoa em e-book, perfeito. Vai estar na plataforma Hotmart, dentro dessa semana, até o final de semana, início de semana que vem, já vai estar disponível para as pessoas... Nossa, rapidinho assim. Sim, já está tudo pronto para ser lançado, essa plataforma digital do livro. Então, essa notícia, a pessoa de qualquer... Pode indicar para os pacientes, aqueles clientes que queiram... Porque é um livro dedicado às famílias. Eu falo, esse livro não é um livro simplesmente para ler, é um livro para praticar. Praticar. Perfeito. Doutor Manuel, uma das coisas que eu tenho indicado para os meus pacientes, o pessoal vai na sua página aí no YouTube, baixa lá Dr. Manuel Rocha, e lá temos vários vídeos que ele já está produzindo com um carinho maravilhoso, muito explicativo e muito objetivo. Você vai sair lá esclarecido de tudo que ele está repassando lá. Doutor Manuel, pergunta, nós podemos publicar esse vídeo? Tranquilamente. O pessoal também, algumas pessoas me pediram ali se eles poderiam publicar no Instagram deles e tudo mais. Se você nos der essa autorização, eu estou lhe dando autorização para nós podermos trocar as figurinhas, sendo que é para o bem de todos. Tá? Já falamos aí coisas tem que compartilhar essas informações com as pessoas, é fundamental, né? Então, isso o senhor nos autoriza, doutor Manuel, a usarmos essas publicações, esse trabalho? Isso é uma alegria para nós, estar podendo ser útil para as pessoas, estar podendo servir nossos semelhantes, né? Levando essas informações, esse conhecimento e tirando essas pessoas desse pânico, desse medo. Então, quem cuida da saúde não precisa ter medo. Nossa, perfeito, pessoal. Entendam isso e guardem isso na mente. Então, pessoal, está à disposição. Esse vídeo você pode usar, pode mandar para o teu amigo, pode mandar para todo mundo. Tivemos autorização do Dr. Manuel, tem a nossa autorização. Vamos usar para o bem e para somar dentro do que nós podemos ajudar aí e fazemos a nossa parte. Certo, Dr. Manuel? Um abração, uma boa noite a todos, né, pela paciência de estar nos ouvindo aí, mas ficamos muito felizes em participar. Ok. Pessoal, um grande abraço a todos vocês, agradeço essa oportunidade e até logo uma próxima live aí. Já teremos amanhã um trabalho com a Glicéria, uma profissional maravilhosa, vamos falar um pouquinho sobre ozônio e outras coisas. Amanhã, 20 horas, se você tiver condições e quiser aumentar o teu currículo na área de saúde integrativa, conta com a gente. Então, um grande abraço. A nossa live vai ser das 19 às 20 e a sua às 20 horas. Olha aí, ó. Não, vamos junto, vamos lá, pessoal. Todo mundo amanhã sabendo sobre vitaminas, minerais, eu tenho certeza que vocês vão fazer uma consulta online amanhã das 19 às 20. Marque esse horáriozinho aí. Essa profissional que vai estar com o Dr. Manuel é maravilhosa. Falar sobre nutrientes caseiros, potencializando a imunidade, coisa que você tem no dia a dia, que você pode aproveitar em casa. Nossa! Olha aí, ó. Então, eu acho que tudo vem para somar, né, doutor Manuel? Isso, nossa intenção é essa, é levar saúde para as pessoas. Tá? Um abraço a todos, uma boa noite. Um abraço, pessoal. Então,
Um bom descanso a todos vocês, tá?